Etapa 1. Faça download, abra o projeto, Roblox, dê uma olhada no mundo do jogo, construa um pequeno arco feito de lama. Aqui de um exemplo. Aí no jogo, eu construí esse arco com material lama. Tentei colocar a cor mais próxima possível. 4. Crie outro arco, construa usando partes. E aí eu tentei também fazer da mais igual possível, que foi esse daqui. Com o mesmo material, aqui tentei deixar o máximo possível o mesmo material também. Quinto, use partes para construir uma pequena caixa de ferramentas. Mude o material da caixa para madeira. Use um exemplo de uma caixa de ferramentas feita de material padrão. Então aqui eu também tentei imitar o máximo, que deu esse resultado aqui. O material dela é madeira. E deixa eu colocar aqui para ver que o material é madeira. Parece que agrupou aqui os dois, deixa eu desagrupar. Pronto. Deixa eu agrupar aqui novamente. Bom, esse material aqui é madeira. Cadê? Aqui. Material, madeira. Todas as partes, no caso. Material, madeira. Agora a gente vem para a saliência. Cria uma saliência de terreno plano. Não deve ter abismos profundos ou montanhas altas. Nesse caso eu tentei deixar também o mais próximo possível. Essa saliência aqui eu fiz no aplicativo Blender. Ele aqui. Depois eu importei e coloquei aqui no Roblox. Vou mostrar agora a saliência que eu coloquei aqui desse lado. Na mesma posição da foto. Tá mais pra cá, perto do espirulito. E aí eu fiz duas. Uma eu deixei sem mato, que foi essa aqui. Ela tá parecendo mais uma pedra. E essa aqui foi a saliência que eu criei, que eu tentei deixar mais próxima dessa. Fiz uma também parecida com essa, mas eu preferi deixar essa daqui. Então, essa é a saliência. Agora eu vou mostrar como é que eu fiz cada item aqui. O primeiro item pede para ser feito, construir um pequeno arco feito de lama. Como aqui não está mandando fazer nenhuma instrução além de construir um pequeno arco de lama, eu usei um arco pronto. Peguei o arco, eu mudei o material do arco para lama, coloquei a cor mais parecida que eu consegui achar, como no exemplo, e diminuí o tamanho, manualmente mesmo, mas também tem como a gente fazer essa diminuir com dimensão. Vou apagar aqui. E eu travei também. Eu ancorei no caso. Aqui modelo e travei. Nesse caso aqui eu vou apagar. O próximo item que eu fiz foi outro arco, porém um arco feito de partes, que eu vou criar aqui, bem rapidinho. Eu criei mais pra cá, mas eu vou criar mais aqui. Eu tentei criar na mesma localização, como aqui não tinha... Aqui não foi criado dentro do jogo, eu fiz aqui. Então, para criar esse arco, eu usei as partes, porque ele pede para fazer use partes. Cria outro arco, eu estou usando partes, né? Então eu usei partes. Essa primeira parte que eu usei, essa primeira parte aqui eu... Deixa eu trazer ele mais para cá. Eu deixei o material mais parecido possível. E essa cor prata mesmo,
Não lembro o tipo de material que eu usei aqui, mas... eu acredito que eu tenha deixado plástico, mas depois eu vou conferir. E aqui eu diminuí também a largura. Deixa eu deixar aqui um pouco mais fino. Aqui eu rotacionei, girei um pouco. Agora eu vou duplicar. Dupliquei, cheguei pro lado, fiz outra duplicagem para acelerar o processo. Aí esse aqui que vai ficar na parte de cima, eu só fiz alterar. Opa. Coloquei em cima. Medindo, conferindo aqui a lateral, está tudo certinho. E ia organizando corretamente. Mas para resumir, foi basicamente assim. E para criar a bolinha, eu também fiz com a parte, só que coloquei a esfera. Aumentei um pouco a bolinha para deixar igual a, por exemplo, aqui. Foi acho que 7. Foi 10. Mas aqui já tá perfeito. Também coloquei o mesmo material na bolinha. Eu acho que é a mesma cor. Deixa eu botar aqui a mesma cor. Aí pra finalizar, eu selecionei todas as partes, agrupei, tranquei. Pronto, esse aqui foi o arco 2 que eu fiz no outro projeto. Número 5. Use partes para construir uma pequena caixa de ferramenta. Mude material da caixa para madeira. Um exemplo de uma caixa de ferramenta feita de madeira padrão, abaixo. Então aqui eu vou usar partes para construir essa caixa de madeira. Deixa eu mudar aqui o material para madeira. A cor vou deixar a mesma. Eu dupliquei. Fiz outra duplicação para fazer o mesmo processo. Aqui eu fiz a parte de cima. Aqui é apenas uma demonstração rápida de como eu fiz. Dupliquei também. Cheguei a parte do meio. Dupliquei outra vez. Fiz a parte mais abaixo. E a última duplicação que eu fiz a parte. Essa caixa de ferramenta aqui ela tá caindo. Eu vou mudar ela aqui rapidinho. Eu fiz duas até. Só que agora que eu vou entender qual é o problema.
essa aqui que eu fiz agora. O problema é exatamente as compartições, né? Os compartimentos. É por isso que ela tá caindo. Opa. Aqui nesse caso, teria que diminuir o tamanho. Deixa eu ver. Vou botar aqui 7. E vou colocar. Opa. Pode ser 10, não? Mas aqui eu coloco um pouco maior. Opa. 13. Já tá bom. Aqui foi 7. Aqui também vai ser 7. Esta de cima tem que ser um pouco maior pra não cair. Por exemplo, assim. Aqui eu vou dar uma duplicada. Vou levantar para cima. Vou repetir o mesmo procedimento. Vou colocar esse aqui. Vou colocar esse aqui. Levantando aqui. E mesma coisa. Deixa eu ver como tá na tela. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Ótimo. Duplicar, subir. Duplicar, subir. Duplicar, subir. Agora eu vou selecionar aqui todas as partes. Agrupar. Agrupei. Agora eu vou trancar tanto este, opa, este, e vou agrupar também, sem querer eu selecionei. Precisei de selecionar, na verdade. Agrupar. Vou trancar novamente. Vamos ver se funcionou. Vou dar aqui play. Aqui no play a gente pode ver que a nossa caixa que já está inteira novamente. Esse é o play, pelo qual ela estava desabando. Prontinho. A saliência eu fiz usando o Blender. E assim eu fui modelando a saliência. Após fazer a minha saliência, deixar do jeito que eu queria. Então, deixa eu vir aqui, Export FBX, que eu já salvei. A gente só, para salvar, coloca o nome, .fbx, clique em Select Object se tiver desmarcado, que eu marquei já, e Export. Para colocar aqui na importação do Roblox, eu vou importar 3D. Assim que abriu, a gente seleciona. Eu acabei colocando aqui a saliência que eu tinha criado antes, porque ela era maior e eu ia achar ela mais rápido, para o vídeo não ficar muito grande. Então eu não parei para consertar o erro que deu aqui, tá? Então vou usar o que eu acabei fazendo para usar no projeto. A primeira coisa que eu fiz foi diminuir o tamanho dela. Após diminuir o tamanho, eu posicionei no lugar onde eu queria, foi mais para baixo. Mas eu não vou perder tempo posicionando agora não. Deixa eu ir pro foco, que é mostrar como é que eu fiz essa saliência, terminar de mostrar, né? Então, eu dupliquei essa saliência, estiquei um pouco para cima, e essa parte de cima eu acabei deixando o material dela com aquele tom de mato, que lembra ao mato, a planta. Então aqui a gente vai vir... Eu deixei a cor dela um pouco verde escuro, mais ou menos assim. Tentei deixar mais próximo possível do outro. E esse aqui, esse de baixo, eu deixei o... Opa! Este de baixo, eu deixei o material dela, estilo chão mesmo. Eu acho que foi... Pronto. Nessa pegada aqui.
Eu acho que coloquei um marrom, ou foi um cor de pedra mesmo. Mas tentei fazer na pegada. Tentei fazer nessa pegada aqui, que era pra ficar um verdezinho em cima e mais marrom embaixo. Dá um play aqui pra gente testar o jogo. Ó, as moedas, que seria a penúltima etapa, já está rodando. Já está contabilizando também. Aqui a gente tem 0. Eu vou pegar a primeira moeda, já tem 1. A segunda tem 2. A terceira tem 3. E agora vindo mais pra cá, aqui não estava funcionando, mas quando eu apertar, as 3 moedas vão sumir. Prontinho, funcionando. A minha caixa de ferramenta, por algum motivo, não sei porquê, ela resolveu cair. Eu vou ver qual foi o problema. Mas quando eu estou no editor, sem dar o play, ela estava perfeitamente em pé. Inclusive, vou mostrar. Vamos vir para cá. Vamos fazer o teletransporte para ir para outra ilha, que é o nosso arco. Prontinho, cheguei na outra ilha. Eu coloquei 3 segundos, tá? Então, sempre que acabar os 3 segundos, vão ser teletransportados para a ilha novamente. Prontinho. De novo. Cheguei. Prontinho. Aí aqui quando eu saio, né? Para dar uma olhada naquela caixa de ferramenta aqui, como eu falei, ela tá intacta. E não entendi porque ela resolveu desabar quando eu fui testar o meu jogo. Mas ela tá aqui. Bom, agora a gente vai para a parte da programação. Atividade 2. Os scripts dos jogos produzem vários erros. Quando o jogador coleta uma moeda, o contador de moedas soma o contador de moeda não soma o valor da moeda. Aí aqui a gente vai vir aqui em... Opa! A gente vai vir aqui em Workspace. Aí cá embaixo a gente vai procurar Coin, Collect Spree, Collect Script. A gente vai clicar com o botão esquerdo e abrir. Olha aqui, abriu. Então, tinha um erro aqui. Eu troquei para Coins porque tinha o nome Money. Então essa variável aqui, Money, ele estava interferindo diretamente no nosso problema. Agora eu vou estar explicando cada nome do código para que serve. Local. Local significa que estamos criando uma variável que só existe dentro desse script. Que nesse caso, play seria a nossa variável. Igual significa que estamos atribuindo um valor à variável. Aí vai vir game, get serviço, entre parênteses, entre aspas, playlist. Pega o serviço chamado playlist dentro do jogo. E playlist é o serviço que gerencia todos os jogadores que entram no jogo. Aqui abaixo a gente vai ter local de dor, coin, que vai ser a nossa variável, que é igual a script.parent. O script significa o próprio script que estamos escrevendo esse código. O parent significa o objeto que contém esse script. O igual também significa que estamos atribuindo um objeto a moeda variável coin. Abaixo a gente tem esse nome usage. Usage é uma variável que serve para saber se a moeda já foi coletada. E o false significa que inicialmente a moeda não foi coletada. Mais abaixo a gente tem function, give, coin e entre parênteses part. O function significa que estamos criando uma função, que é um bloco de código que pode ser chamado. Give coin é o nome da função. Part significa que a função recebe um parâmetro chamado part. A part é o objeto que tocou a moeda. Mais abaixo a gente tem if part.part, this.feed, field, entre aspas, entre parênteses monoide, igual, new, or, o z igual, to e tem. O if significa se e é usado para criar uma condição. O part.part, etc, até o monoide, ele procura dentro do objeto pai do que tocou a moeda no objeto chamado monoide. O monoide é o componente que indica que o objeto é um personagem jogável. Igual new significa é igual a nada, ou seja, não existe. O or significa ou, usage, é igual a to, verifica se a moeda já foi coletada, e o tem significa então, indicando que fazer se a condição for verdadeira. Return significa sair da função imediatamente, sem fazer mais nada. Agora nós temos aqui usage, que é igual a true, que marca a moeda como coletada. Local play é igual a play, get play from character, entre parênteses part.parent. Ela vai pegar o jogador correspondente ao personagem que tocou a moeda, que é essa função play, get play, e pegar o objeto jogador a partir do personagem. Play.leaderstat.coins value é igual a play.leaderstat.coins value mais 1. Adiciona a quantidade de moedas do jogador. Leaderstat é um objeto que guarda a estática do jogador com pontuação ou moedas. Coins é a variável que guarda a quantidade de moedas e value significa o valor total dessa variável. A gente vai para abaixo agora, coin.transparência igual a 1. Deixa a moeda invisível. Aí embaixo a gente tem coin.decal.transparência igual a 1 e torna a imagem da moeda invisível. Mais abaixo a gente tem script.disablet igual a true. Desativa o script temporariamente. Aqui a gente tem white, match, handle. E entre parênteses a gente tem o número 20 e 30
gera um número aleatório entre 20 e 30. Coin.transparência igual a 0. Deixa a moeda visível novamente. Script, isAblade e coin.decalo transparente. Ativa o script. Aqui deixa visível e aqui ativa o script. Por fim, a gente tem coin.toolshed, connect, entre parênteses de Bitcoin. O coin.toolshed é um evento que acontece quando algo toca o objeto da moeda. Connect, entre aspas, entre parênteses, de Bitcoin, conecta esse evento à função de Bitcoin. Ou seja, sempre que algo tocar a moeda, a função de Bitcoin será executada. E o edge igual a false, reseta a moeda para poder ser coletada novamente. Agora nós vamos para a parte 2, que é quando o jogador compra um boost de velocidade, o preço não é descontado no seu saldo de moedas. Sua tarefa é corrigir esse erro. Então, quando a gente vai vir aqui no boss, deixa eu tirar aqui a ferramenta. Quando a gente abre aqui o script, opa, a gente tem aqui local, bui button, igual script.parent. Local, como eu já falei, ele cria uma variável local, que só existe dentro do script. O bui button é o nome da variável que vai guardar o objeto do botão de compra. O script.parent significa que o objeto que contém esse script é o botão. Aí mais abaixo, a gente tem local, clique de detector, que é igual a bui button.click detector. Clique detector é a variável que guarda o detector do clique do botão. E o bui button.click detector pega o componente clique detector dentro do botão. E clique detector é um objeto que detecta quando o jogador clica no botão. Embaixo a gente tem local igual upgrade cost igual a 3. Upgrade cost é uma variável que guarda o custo da melhoria. E o 3 significa que a melhoria custa 3 moedas. Local function de upgrade entre parênteses player. Local function cria uma função local que só existe no script. Give upgrade é o nome da função que vai dar melhoria ao jogador. E o player significa que a função recebe um parâmetro chamado player, que representa que o jogador clicou. Mais para baixo a gente tem local humanoide, que é igual a player, ponto character, find, fish, shield, entre parênteses e entre aspas, humanoide. Humanoide é a variável que guarda o humanoide do personagem. E player.character pega o personagem do jogador. Find, fish, shield, entre parênteses e aspas, humanoide, procura dentro do personagem um objeto chamado humanoide. Então o humanoide é o componente que controla atributos do personagem, como vida, salto e velocidade. Mais embaixo a gente tem local, play stats, stats igual a play.find, fish, shield, entre aspas e entre parênteses a gente tem layered stats. Play stats guarda o objeto layered do jogador. E find, fish, shield, toda essa variávelzinha aqui, ela procura um objeto chamado layered dentro do jogador. E layered stat é usado para armazenar pontuação, moedas e outras estatísticas do jogador. Mais embaixo a gente vai ter local play gold igual a play stat find, fish, shield, entre aspas e parênteses coin. Play gold ele guarda o objeto que representa as moedas do jogador. E essa variável aqui, dois pontos em diante, ela tem uma coins, entre parênteses, ela procura dentro do real a variável coins. E humanoid, a gente play gold.value, esse sinalzinho aqui, o play cost tem menos que, menos igual, né? Menos igual não, maior igual, o play cost tem. Então verifica se o personagem tem humanoide e se o jogador tem moeda suficiente. End significa que ambas as condições devem ser verdadeiras. Playgold.value é igual a playgold.value menos o upgrade cost. Ele vai subtrair o custo de melhoria do valor atual de moedas. E playgold.value pega o valor atual da variável coins. Humanoid.user jump coin igual a true. Ativa o uso do jump coin, permitindo alterar a altura do pulo. Humanoid.jump coin define a altura do pulo do personagem. Jump coin igual a 150, significa que agora o jogador pode pular mais alto. Clique detector.mouse click dois pontos connect entre parênteses give upgrade conecta um evento do cliente do clique detector à função give upgrade. E o mouse click é um evento que acontece quando o jogador clica no botão. E essa variávelzinha aqui, dois pontos em diante, significa que quando o evento acontece, a função give upgrade será executada. Agora a gente vai para segunda. Essa aqui é 1, 2, agora a gente vai para 3, que é criar uma animação. A moeda deve girar em torno do seu próprio eixo. E a última é usar o TenScript para criar uma plataforma que se mova entre as duas ilhas. Então a gente vai primeiro para essa, que é fazer a moeda girar em torno do seu próprio eixo. Abrindo aqui em coins, eu criei um script. Eu vim aqui, selecionei com o botão esquerdo, inserir objeto, abri o script, abri o script e
o nome do script, girar a moeda. Deixa eu abrir ele aqui. E agora eu vou estar falando aqui para que serve cada código, cada linha. Local, como já falei, cria uma variável que só existe dentro do script. Home service é o nome da minha variável que estamos criando. O game, get service, entre aspas, entre parênteses, primeiro entre aspas, home service. A gente tem, ele pega o serviço, home service do Roblox. E o home service é usado para eventos que acontecem a cada frame do jogo, para animação e atualizações constantes. Aqui embaixo a gente tem local, o nome da variável que é COI, que é igual a script.quality, COI é a variável que guarda o objeto moeda. Script.quality significa que a moeda é um objeto que contém esse script. Mais embaixo local, rádio igual a 2. Rádio é a distância do círculo que a moeda vai fazer. E aqui eu coloquei igual a 2. Local é a velocidade do círculo, que vai ser igual a 2 também. É a velocidade que a moeda vai girar ao redor do ponto original. Mais abaixo aqui a gente tem local. Pois original igual a coin.position. Guarda a posição inicial da moeda usada como centro do círculo. Aí um pouquinho mais abaixo nós temos coin.orientation, que é igual a vector 3.1000 entre parênteses 0,0,0. Define a orientação inicial da moeda. Orientation é o ângulo do objeto em graus em cada eixo x, y, z. Vector 3.1000 entre parênteses 0,0,0 cria um vetor com valor 0 para todos os eixos. Aí mais abaixo, local, ângulo atual igual a 0. Vai guardar o ângulo da moeda ao longo do círculo inicialmente 0. Local, rotação completa igual a false. Indica se a moeda deu uma volta completa entre verdadeiro ou falso. Home service add beat this.connect entre parênteses function entre parênteses dt. Essa variável aqui é um evento que acontece a cada frame do jogo, aproximadamente a cada 1 a 60 segundos. 60 segundos. O connect, essa outra variável aqui, do ponto para cá, ela conecta uma função a esse evento. E o dt é o tempo delta entre um frame e outro, usado para movimento suave, independente do FPS. E aqui a gente vem mais para baixo, o ângulo atual, igual ao ângulo atual, mais velocidade de círculo, vezes dt. Atualiza o ângulo atual, com base na velocidade e no tempo decorrido. E o ângulo atual mais igual significa ângulo atual igual ao ângulo atual. Aqui a gente tem local, x.mat.cos, entre parênteses ângulo atual vezes rádio. Calcula a posição x da moeda no ciclo usando cosseno. E abaixo a gente tem local, z igual a mat.sim, entre parênteses ângulo atual vezes rádio, que vai calcular a posição z da moeda no ciclo usando seno. E abaixo a gente vai ter local, nova pós, que é igual a nova original. Nova pós, que é igual a pós original, mais vector R3.1000, entre parênteses x, 0,z, que ele vai criar um novo vetor de posição, mantendo o y igual ao original. O coin.position, igual a nova pós, vai atualizar a posição da moeda. Local frame, igual ao ângulo atual, dividido barra, entre parênteses 2, vezes mat.pi. Calcula a fração da rotação completa de 0 a 1. E o 2 vezes mat.pi é 360 graus em radianos. Abaixo a gente tem if, frac, maior que tem. Se a fração for maior ou igual a 1, marca a rotação como completa. Falei maior ou igual. Aqui é freak igual a 1. E embaixo a gente tem rotação completa igual a true. E mais abaixo a gente vai ter local. Passar o barulho. A gente tem local, rotação moeda. Local, rotação moeda tem uma rotação completa. A gente mat.pi vezes 2, or frac vezes mat.pi vezes 2. Então define o ângulo da rotação da moeda. Se a rotação completa usa 2 vezes pi, uma volta inteira. Caso contrário, usa a fração de volta. E por último, a gente tem aqui coin.ciframe, que é igual a ciframe.1000, entre parênteses nova pós, vezes ciframe, vezes ângulo em si, entre parênteses rotação moeda, vezes ângulo atual, vírgula 0, fecha parênteses. Ele vai atualizar o frame da moeda, que é a posição mais rotação. O ciframe.1000, entre parênteses nova pós, ele vai criar uma frame na posição nova. O ciframe.angles, rotação moeda, vírgula, ângulo atual, vírgula 0, ele cria uma rotação nos eixos x, y e z. E o vezes, que vai multiplicar, aqui significa multiplicação dos cifrões, posição e rotação. Agora a gente vai para o último, que foi os itens script para criar uma plataforma que se move entre duas ilhas. Aqui na imagem a gente tem um quadrado como se fosse um piso, onde o avatar, o usuário, vai subir e vai aparecer lá embaixo, a partir do momento que ele pisar aqui, certo? Foi assim que eu entendi, então eu criei exatamente assim. Deixa eu fechar. Só que eu não criei mais esticado aqui. Opa, pera. Eu não criei aqui, eu até criei, mas eu botei, resolvi botar aqui em cima mesmo, porque o avatar ele
estavam caindo lá embaixo quando ele voltou. Ele subiu, tá na ponta, foi parar lá embaixo aqui, na outra ilha. Mas quando eu vim pra aqui, pra vir pra essa outra ilha, como isso aqui estava aqui no ar, o avatar desceu. Aí pra não dar muito problema, eu resolvi colocar aqui no chão mesmo, dessa ilha. E ao clicar aqui, a gente aparece lá embaixo. E ao vir pra embaixo, a gente aparece lá em cima. Eu coloquei 3 segundos pra conseguir vir de uma pra outra. Eu criei aqui o nome gatilho, que é esse aqui de cima. Lá embaixo eu criei gatilho 2. Eu coloquei no workspace. Ancorei. Deixa eu ver. Coloquei aqui a cor rosa, pra o usuário entender que é vir pra esse mundo rosa daqui. E aqui eu deixei preto pra o usuário entender que vai pra esse mundo aqui mais preto. Aqui a gente vai... Aqui eu criei da mesma forma no workspace, na verdade. Eu vim aqui, coloquei inserir novo objeto, abri script. E aí depois eu renomeei o script com nome gatilho. Fiz a mesma coisa pro outro. Agora deixa eu abrir aqui. Opa. Na verdade, aqui eu criei a parte. Falei errado. Aqui eu criei a parte. A partir do bloco. Né? Eu criei aqui o bloco, parte. Criei o bloquinho. Fiz o bloquinho ficar com dimensões quase parecidas com o tapete. Depois eu peguei e nomeei o nome desse bloco para gatilho 1, depois gatilho 2. O de cima aqui é 1, de baixo é 2. E aí eu criei um script, esse daqui, em Workspace. Eu criei esse script para contém script, justamente para fazer essa passagem de teletransporte. Local gatilho igual a workspace.gatilho. Local significa, você já sabe, que cria variável local que só existe dentro desse script. Gatilho vai ser o nome da minha variável, então guarda o objeto gatilho que está no workspace. Embaixo a gente tem local gatilho 2, que é o workspace.gatilho 2. Guarda o objeto gatilho 2 que está no workspace. E aqui a gente tem local igual a cooldown, igual a duas chaves vazias. Cooldown é uma tabela vazia que será usada para controlar o tempo de espera entre teleportes. Embaixo a gente tem local delay time igual a 3. Delay time é a quantidade de segundos de espera antes que o jogador possa teletransportar novamente. Se teletransportar, ou seja, para ele se teletransportar, ele vai ter que ficar 3 segundos. Eu coloquei esses 3 segundos justamente para não correr erro de ao teletransportar e automaticamente voltar para outra ilha. Então ele vai ter 3 segundos para sair, ponto, e destino dele. Aqui a gente tem local, função, teleporta, entre parênteses jogador, vírgula, destino. O local função tem uma função local. Teleporta é o nome da função que vai mover o jogador para outro lugar. E entre parênteses jogador, vírgula, destino significa que a função recebe 2 parâmetros, jogador e destino. Mais embaixo a gente tem local, humanoid, hot, é igual a jogador, 2 pontos feed, fruit, shield, entre parênteses, entre aspas, humanoid, hot, parte. Humanoid hot igual a parte principal do personagem, do jogador. E essa variável aqui, todinha, ela procura essa parte do personagem. If humanoid hot tem. Verifica se o personagem tem a parte humanoid part. E humano id hot.cframe igual a destino.cframe mais vector r3.new entre parênteses 0,5,0. A gente tem o cframe, é a posição mais a rotação do objeto. Destino.cframe pega a posição e a rotação do destino, mais vector r3.new entre parênteses 0,5,0. Adiciona 5 unidades no eixo y para não colidir com o chão. E aí a gente vem no local function, pode teleportar entre parênteses jogador. Cria uma função que verifica se o jogador pode teleportar. E entre aspas, esse pode teleportar retorna verdadeiro se o jogador pode, e false se está em cooldown. Aí aqui a gente tem if cooldown entre, esqueci o nome dessa, não é chave, esqueci, ó, jogador tem. Aí se o jogador já estiver na tabela cooldown, não pode teleportar. Cooldown jogador igual a true. Marca o jogador na tabela cooldown. Embaixo a gente tem task.delay, entre parênteses, delay time, vírgula, function, abre fecha parênteses, task.delay, espera o delay time, segundos, então executa a função que remove o cooldown. Isso permite que o jogador só possa se teletransportar novamente depois do tempo de espera, como eu falei, 3 segundos. Return to permite o teletransporte. Aqui a gente tem, deixa eu gravar outro vídeo que não vai dar. A gente tem gatilho, ponto toolshed, ponto, 2 pontos connect, abre parênteses function, abre parênteses hit, fecha parênteses. Evento que ocorre quando algo toca o primeiro gatilho. Então toda essa variável aqui, ela conecta a função ao evento toolshed. E o hit é o objeto que tocou o gatilho. Mais abaixo a gente tem local play é igual a hit.parent. O play ele pega o objeto pai do que tocou, normalmente o personagem do jogador. E if play, ele pode teleportar, entre parênteses play tem. Verifica se existe o play e se ele pode teleportar. Embaixo a gente tem teleportar, entre parênteses play, vírgula gatilho 2, que ele teleporta o jogador para o gatilho 2, que é a segunda ilha na qual eu coloquei para ser teleportado. E aí tem gatilho 2, gatilho 2, ponto toolshed, 2 ponto connect, entre parênteses function, a parênteses no hit, fecha parênteses. A mesma lógica para o segundo gatilho, mas teleporta para o primeiro gatilho. O local play é igual a hit.parent. If play a gente pode teleportar, play tem, teleportar, play, vírgula, gatilho.
Ou seja, aqui vai teleportar o gatilho 2 para o gatilho 1. Como eu falei, aqui é o gatilho 1, aqui é o gatilho 2. Então, esse 2, ao ficar aqui em cima do usuário, no quadrado rosa, ele vai ser teleportado exatamente para o gatilho, que é esse quadrado preto. Agora eu vou finalizar a parte 2, que é o teste teórico. Eu vou gravar também o teste, caso a resposta vá alguma diferente, para vocês considerarem ela aqui, caso aconteça algum erro. A primeira pergunta é qual painel nos permite ver todos os componentes anexados a um objeto. Eu marquei Explorer, que é a opção correta. Qual instrumento nos permite alterar o tamanho de um objeto? Opção correta é Scale. Qual ferramenta nos permite fundir vários objetos em um só? Para o caso poderia ser o Ion ou Group, mas no caso do Roblox, o Ion. O que é um loop? É uma repetição de ação de comando. O que é uma variável? Um local designado na memória do computador. O que acontecerá com um objeto com esse script anexado? O objeto se torna invisível. Qual essa função será acionada sempre que algo tocar o objeto? Seria a resposta correta. Qual recurso permite ampliar a funcionalidade do Roblox? Plugins. Selecione todas as formas que permite que o desenvolvedor ganhe Robux. A mais correta, eu achei que fosse passe de jogo. Como aqui já está no plural, eu considerei que seriam todas as formas. Se você considerar outra, talvez pagamento de bônus, mas eu vou só nessa mesmo. Esse código gera um erro. Qual linha é ocupada? É a linha 6. Qual serviço nos permite visualizar as IDs do usuário e jogador? Plays. Qual resultado será produzido por esse código? O código gerará um erro.